Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane Alves, eu sou teóloga, sou esposa, sou mãe. Esse é o canal Daiane Converte e hoje eu quero falar com você sobre portas fechadas. Você está passando por isso? As portas na sua vida estão se fechando? E aí, o que fazer? Como você entende tudo isso que acontece na sua vida como um cristão? Bom, nós temos uma expressão em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, 8, diz assim: Deus está falando ali com uma das igrejas da Ásia e ele está dando algumas características de Deus. E ele diz assim que Deus, ele é poderoso, verdadeiro, e ele é o Deus que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E quando nós percebemos essa expressão, nós precisamos entender que a gente tem uma tendência de aceitar apenas um Deus que abre portas. As mensagens que nós ouvimos é apenas de um Deus que abre as portas. Mas um Deus que fecha portas é tão verdadeiro quanto um Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira. Então, aceitar, pregar, entender que Deus também fecha portas é algo bíblico. E esse tipo de mensagem, ela precisa ser mais pregada, sabe por quê? Porque nós tiraríamos das costas de muitos cristãos um peso. Porque muitos cristãos, eles estão passando por situação de portas fechadas e eles não conseguem entender. Eles não conseguem assimilar um João de 3,16 que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus e não pode abrir essa porta. Então, é muito difícil para algumas pessoas, se elas não tiverem uma certa caminhada, uma certa maturidade, entender que esse Deus que nos ama, ele fecha portas. A Bíblia diz isso. Ele abre e ninguém fecha. Então, talvez você seja essa pessoa que está passando por isso. Talvez você está passando por uma situação que você percebe portas fechadas e você não consegue entender, você não consegue lidar com isso, você não consegue assimilar esse Deus bom, amoroso, misericordioso, que nos ama, que quer nos agradar como a filhos, mas que está fechando portas. Sim, Deus fecha portas. Deus é um Deus também de portas fechadas. E hoje é dia 31 de dezembro de 2023, hoje é o último dia do ano, esse é o último vídeo. Daqui a pouquinho eu já tô indo pra igreja pra gente passar o ano, né, na igreja. Mas eu queria muito gravar essa mensagem hoje, porque quando começamos um novo ciclo, um novo processo na nossa vida, nós temos a tendência de achar que Deus é obrigado a realizar todos os nossos planos. E talvez você seja essa pessoa que fez aí, né, várias metas para 2024 e você foi ensinado que você precisa colocar isso no papel e que Deus tem que te dar e que Deus vai fazer. Não, Deus não tem que fazer. E talvez Ele não faça. E nós precisamos entender que Ele é Deus. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, se Ele quiser. E essa mensagem, ela traz muita paz para o nosso coração. Porque quando nós estamos em uma situação de portas fechadas, nós conseguimos olhar para a nossa situação, conseguimos olhar para a nossa vida e ainda assim dizer: Senhor, tá tudo bem, porque o Senhor é um Deus que fecha portas. Então, se o Senhor entende que essas portas precisam ser fechadas e continuar fechadas, eu ainda assim continuo te servindo. Porque o Senhor é um Deus que ama e que fecha portas também. Tem uma passagem muito bonita em Isaías que fala que Ele fez a ferida e Ele a curará. Às vezes tem feridas em nós que foi o Senhor que fez. E é difícil aceitar isso, às vezes é difícil entender isso porque isso não é pregado. Não é a mensagem que nós gostamos de ouvir, mas sim, Ele faz a ferida, mas Ele também cura. Mas nós não podemos entender que às vezes Ele está assim nos tratando, Ele está assim curando a nossa alma com feridas que Ele mesmo abriu em nós, para que nós pudéssemos passar por processos que são necessários na nossa vida. E eu quero encerrar esse vídeo com um momento da fala de Jesus com um personagem naquela série The Chosen. Tem um momento que tem um dos discípulos, que é o Tiago, o menor, e eles chamam ele de Tiaguinho. E na série ele tem uma deficiência, né? No The Chosen ele tem uma deficiência, ele é como se ele fosse
uma pessoa que tivesse uma certa paralisia, então ele tem uma deficiência na mão e nas pernas e ele não consegue andar rápido, ele anda bem devagar, ele é todo limitado, ele se cansa e tal. E tem um momento que Jesus fala para eles assim: olha, eu vou dar uma missão agora para vocês vão sair sozinhos, sem a minha presença, e vocês vão curar as pessoas e expulsar os demônios. E eles olham para Jesus e eles não se sentem preparados. E aí tem um momento que esse Tiaguinho vai e procura Jesus com os olhos lacrimejando e ele fala assim: Jesus, eu não me sinto à vontade em curar pessoas. Como que eu vou curar pessoas? Eu estou resumindo, né? E ele diz assim: como que eu vou curar pessoas? Olha para mim. E aí ele olha, né, para a deficiência dele. E ele fala assim: como que eu vou falar para as pessoas que o Senhor pode curá-las se o Senhor não me curou? E aí Jesus olha para ele e fala assim: ai, Tiaguinho, você sabe por que eu não te curei? Porque você é muito especial. E resumindo, Jesus fala assim para ele: eu não te curei porque eu percebi que a sua fé em mim, ela vai ser permanente, ela vai ser inabalável, independente da cura que eu possa ou não fazer na sua vida. E ele diz assim: muitas pessoas não são assim. Muitas pessoas, elas não conseguem ter essa fé. Então eu preciso curá-las para que elas creiam em mim. Mas isso não acontece com você, Tiaguinho. E é tão bonita essa hora. Eu chorei tanto. Porque faz muito sentido. Tem muitas pessoas que elas não vão crer se Deus não fizer, se a cura não vier, se a porta não se abrir. Mas nós precisamos entender que nós precisamos crer, mesmo que a cura não venha e mesmo que a porta permaneça fechada. E isso é fé. Eu tenho pensado muito sobre maturidade, eu tenho falado muito sobre isso. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos sair da mediocridade. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar. E agora eu vou postar esse vídeo amanhã, então nós já estamos em um novo ano, 2024, e eu tenho certeza que você tem aí suas metas, seus projetos, e talvez muitas portas estejam fechadas. E o meu convite para você é fazer uma oração: Senhor, eu te amo, ainda que o Senhor seja um Deus que fecha portas na minha vida. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, ainda que na minha vida as portas continuem fechadas, porque o Senhor também é um Deus que fecha portas. Amém? Então essa é a frase: decida adorar a Deus, mesmo diante de portas fechadas. Um beijo no seu coração, deixa um like nesse vídeo para me ajudar. Se não é inscrito, se inscreve e, se puder, compartilha com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam entender quem é esse Deus que nós servimos. Um Deus que também fecha portas. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.